pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma videoaula do nosso curso, tá? Bom, na aula passada então a gente criou aqui a nossa função de login no nosso cadastrar, tá? Aqui no nosso usuário controle, realizamos aqui a função de login e estamos retornando aqui true ou false se ele está conseguindo fazer o login ou não. E estamos retornando aqui a nossa resposta em JSON, tá? Bom, o que a gente vai estar fazendo agora? Primeiramente, você vai baixar um arquivo que eu deixei aí nos recursos da aula, tá? Que vai ser esse WinRAR aqui, ó, jQuery.form.rar, tá? Você vai pegar esse WinRAR aqui dentro vai ter uma pastinha chamada jQuery.form e dentro tem um arquivo chamado jQuery.form.min.js, tá? Você vai extrair essa página aqui no seu projetinho, tá? Então você vai vir aqui em Resources, JS, né? E você vai colocar essa pasta aqui, ó, jQuery.form, e aqui dentro vai ter o caminho jQuery.form.min. Então você vai colocar essa pasta com esse arquivo aqui nos seus recursos aqui no seu jQuery, beleza? Colocando aí, você vai vir fazer o seguinte: você vai vir aqui na footer.php, tá? Então você vai vir nas suas views, vai colocar aqui footer.php. Deixa eu ver aqui onde a gente está chamando nossos JS, tá? Deixa eu ver se é o header.php. Isso, podemos chamar aqui no header.php, tá? Vamos fechar esse footer, esse header.php. E aqui no header.php a gente vai fazer a inclusão desse formulário, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos duplicar essa URL aqui, esse link aqui, esse script. E aqui em vez de jQuery mask, a gente vai chamar o form, que está aqui dentro dessa pasta jQuery.form, tá? E aqui dentro vai ter jQuery.form.min. Então jQuery.form.min.js, beleza? É isso aqui que a gente precisa estar implementando no nosso header.php. Ctrl S para estar salvando, tá? E já podemos estar fechando. Bom, isso já foi a inclusão do nosso jQuery.min, beleza? No nosso formulário, tá? Do nosso jQuery que faz a função de enviar formulários sem precisar recarregar a nossa página, tá? Deixa eu fechar aqui algumas pastas para ficar melhor a nossa visualização aqui, beleza? Deixa eu fechar Resources e deixa eu fechar Views aqui e é isso daqui que a gente pode deixar aberto, tá? Bom, vamos lá, o que a gente vai estar fazendo agora? Aqui no nosso JS, então aqui ó, Resources, js.js, a gente vai criar uma função aqui em Ajax agora, tá? Então deixa eu descomentar aqui que eu já criei essa função para vocês, tá? E a gente vai estar fazendo o seguinte. Primeiramente, a gente vai estar fazendo, deixa eu tirar um pouco, aí, aqui já tá bom, pronto. Pausa o vídeo nesse exato momento, copia tudo isso daqui que eu já vou estar explicando para vocês como que funciona essa função aqui, beleza? Então pausa o vídeo aí e copia. Bom, acredito que você já tenha copiado toda essa função aqui e vamos lá que eu vou estar explicando para vocês aqui, tá? Bom, primeiramente aqui eu estou fazendo a primeira linha aqui, eu estou vendo se o documento está rodando, tá? Então assim que o documento começar a rodar, eu já vou executar uma função, tá? A primeira função vai ser o seguinte, eu vou verificar se o jQuery existe o Ajax Form, se a gente conseguiu incluir corretamente lá no nosso header.php a nossa biblioteca do Ajax Form, tá? Se ele não conseguir incluir, ele vai retornar um false e não vai acontecer nenhum erro, beleza? Do contrário, ele vai começar aqui a fazer a função. A primeira função ele está verificando, existe algum formulário com a classe formajax.language, ele está contando se existe e se for maior do que 0, ele vai entrar nessa função aqui, beleza? Bom, beleza. Aqui ele está verificando o seguinte, se o formulário que tiver a classe formajax tiver um onSubmit, isso significa se o usuário apertar lá o botãozinho de cadastrar, de login, apertar algum input submit, ele vai entrar nessa função aqui e vai fazer o seguinte, ele vai estar passando essa função como um E aqui, tá? E esse E vai ser o seguinte, prevent default. Esse prevent default, ele vai fazer o seguinte, ele vai informar que o formulário não vai fazer a função padrão dele, que é recarregar a página e fazer o método push ou o método get. Ele está desabilitando essa função aqui do formulário nessa linha aqui, esse e.prevent default.
tá? E aqui a gente vai estar fazendo o seguinte, a gente vai estar colocando esse formulário que foi enviado dentro de uma variável. Então, a variável form é igual a abriu cifrão aqui, this. Esse this é efetivamente esse formulário com a class form Ajax, beleza? Bom, aqui a gente vai estar fazendo o seguinte, a gente vai estar colocando um form.ajax submit. Então, no momento que ele apertar o botão de submit, ele vai estar fazendo essa função aqui, beleza? E aqui nessa função a gente passou alguns parâmetros, tá? Esse primeiro parâmetro, datatype, dois pontos JSON, significa que a gente está esperando uma resposta JSON de quando ele finalizar a função aqui, tá? Então, é por isso que a gente vê aqui no nosso usuário controller, a gente está retornando um JSON aqui, porque aqui no nosso jQuery a gente está esperando um JSON de retorno, tá? Então, já combinou certinho as funções, tá? E aqui eu já estou esperando um sucesso. Quando executar e for bem executada essa função, quando der sucesso na função aqui, a gente vai ter uma response, tá? Essa response é justamente esse data type aqui JSON, essa resposta aqui JSON que a gente está esperando, tá? E a gente está fazendo o seguinte, a gente está acessando as mensagens dessa response aqui, ó. Então, response.msg, se a gente vem aqui no nosso usuário controle, a nossa MSG aqui, ó, o nosso índice MSG, a gente só tem no nosso erro aqui, tá? Então, quando a gente faz um erro, erro ao fazer login após o seu cadastro na rede social. Então, aqui a gente consegue exibir a nossa mensagem, tá? Esse alerta aqui a gente pode comentar por enquanto e a gente vai fazer o seguinte por enquanto, alert, tá? E vamos dar esse response.msg em uma funçãozinha alert mesmo padrão, tá? E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, vamos colocar aqui um alert e vamos, não, aqui não precisa, tá? A gente só vai comentar esse alerta aqui, porque depois a gente vai construir esse alerta aqui, tá? Vamos comentar e beleza. Então, a gente vai fazer o seguinte, se der algum erro, ele vai dar um alerta para o usuário falando o erro que deu, tá? A gente aqui depois vai fazer o seguinte, response.status. A gente vai acessar esse status aqui, ó. A gente tem status no retorno true e a gente tem status no retorno false, que é o erro ou o sucesso da nossa função, tá? Então, a gente está fazendo o que nessa verificação? Retornando. Então, se for diferente de zero, ele vai adicionar uma class, tá? Em uma class, numa div chamada alerta, que a gente vai construir depois, tá? Vai adicionar a class de sucesso. Do contrário, ele vai, nessa div que a gente vai construir depois, vai adicionar uma class de erro, tá? Mas por enquanto a gente não vai estar utilizando isso daqui, pelo menos não no nosso formulário de cadastro, tá? Bom, e depois a gente vai estar fazendo o seguinte, a gente vai estar verificando essa resposta se tem um índice redirecionar página, tá? Então, se a gente vem aqui, a gente tem redirecionar página apenas na nossa função de retorno true, tá? Então, ela vai ter aqui, ó. Se existir redirecionar página, a gente vai dar um redirecionamento da página, tá? O Windows.location, a gente vai estar colocando essa página aqui para ser recarregada, tá? E do contrário aqui, ó, a gente tem um outro formulário, uma outra requisição. Se o resetar underline form for verdadeiro, então a gente tem aqui, ó, resetar underline form é true apenas na função false aqui, tá? Quando não conseguir executar o login do usuário. Ele é true, ele vai resetar o nosso formulário, tá? Ele vai limpar todos os campos do nosso formulário, beleza? Então deixa essa função exatamente do jeito que tá aqui, ó. Só comenta essas funçãozinha aqui que está com alerta, beleza? Porque a gente ainda não tem essa div alerta, depois a gente vai construir e coloca esse alert aqui na nossa response.msg, beleza? Ctrl S para estar salvando aqui, tá? E vamos estar tentando efetuar um login aqui. Primeiramente, a gente vai excluir o usuário aqui do nosso banco de dados. Podemos estar excluindo os dois, tá? E a gente vai fazer agora. Primeiramente, a gente vai dar um Ctrl F5, tá? Vamos dar aqui um F12 e vamos aqui inspecionar o nosso elemento, tá? Vamos aqui em console, tá? Vamos dar um Ctrl F5 de novo para ver se não está dando nenhum erro. Beleza, só está dando um erro aqui do get5com aqui que a gente ainda não tem na nossa rede social, tá? Mas isso é normal. Vamos aqui em inspecionar elemento, vamos clicar aqui em cadastrar e inspecionar, tá? E a gente vai vir aqui no form, tá? Observe o seguinte, que a gente tem aqui ainda não conseguiu ter o nosso form Ajax, porque aqui ainda não tem
nenhum evento na nossa tag form, tá? Vamos ver se a gente está conseguindo incluir o nosso jQuery form aqui. Deixa eu copiar essa URL. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Tá tudo certo aqui. Vamos tentar então executar a nossa função aqui, tá? Vamos preencher o nosso formulário aqui. Rodrigo, e-mail, telefone, uma senha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos apertar em cadastrar. Ele está recarregando a página, tá? E não é isso que a gente precisa. Vamos dar um Ctrl F5. Ctrl F5. Não executou ainda, tá? Então, o que a gente vai estar fazendo aqui para estar executando isso daqui? Por que não está dando certo, pessoal? Eu lembrei. Simplesmente porque a gente ainda não compilou o nosso JS, tá? A gente não deixou o nosso gulp e o alt rodando. Então, a gente não tem essa função aqui no nosso js.min, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos estar colocando o nosso gulp para estar rodando, tá? Então, deixa eu abrir meu caminho aqui do projeto, cd.barra, champ barra ht docs. E aqui eu vou dar um gulp watch. Eu vou esperar ele começar a rodar aqui e eu já volto com vocês. Pronto, pessoal, o meu gulp watch rodou aqui e agora a gente vai fazer o seguinte, vamos dar um Ctrl S aqui e vamos ver se o gulp watch rodou. Olha lá, tem alguma coisa errada porque não conseguiu rodar, tá? Então aqui, ó, na linha 68, vamos ver o que é na linha 68. Tá, ele tá esperando alguma coisa aqui, deixa eu ver. Enable JavaScript. Ah, tá. Por quê? O que aconteceu? Aqui, ó, no data type tem uma vírgula no primeiro parâmetro, tá? E não pode ter essa vírgula aqui, tá? Vamos dar um Ctrl S agora. Só apagar a vírgula, dar um Ctrl S. Ó, começou a minificar corretamente, tá? Então a gente apaga a primeira vírgula aqui do data type. A gente conseguiu agora, então, tá rodando o nosso gulp file. Vamos agora dar um Ctrl F5 na nossa página. Percebam agora que o nosso form já criou aqui um evento jQuery no nosso formulário com a classe formAjax. E agora está corretamente, beleza? Vamos estar fazendo aqui então um login. Vamos estar fazendo cadastro, né? Rodrigo. Deixa eu ver aqui no meu banco de dados se eu não tenho esse e-mail cadastrado já. Ela tem o meu e-mail cadastrado, deixa eu apagar. E agora sim, vamos estar fazendo o cadastro. Rodrigo 9999. Deixa eu colocar aqui uma senha qualquer. Deixa eu cadastrar. Olha lá, observem o seguinte, que eu já fui redirecionado para minha página de feed. E se eu vim aqui no nosso banco de dados, eu tenho lá meu e-mail cadastrado. E é isso que a gente precisa, tá? Então deixa eu voltar aqui no meu feed, no meu localhost novamente, tá? Deixa eu tentar fazer um outro cadastro com esse e-mail, tá? Deixa eu vir aqui, ó, Rodrigo, vou tentar cadastrar novamente esse e-mail, colocar um telefone qualquer e uma senha qualquer. Cadastrar, não salvar, tá? Ah lá, eu já não consigo cadastrar o usuário, tá? Por quê? Porque já tem um e-mail cadastrado com esse usuário aqui, tá? E a gente pode fazer o seguinte, ó. Se a gente vir aqui em rede, a gente vai ver as funções sendo executadas aqui, ó. Então, se a gente apertar cadastrar, olha lá, surgiu um novo cadastrar aqui. E aqui a gente tem alguns atributos do nosso jQuery, tá? E a gente pode vir aqui em resposta, ó. E aqui a gente já tem, ó. Já existe uma conta cadastrada com esse e-mail. Por favor, utilizar outro, tá? E essa mensagem, aonde que ela tá? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Usuário controller, tá? Ela tá aqui, ó. Um eco nessa mensagem aqui. Então a gente pode estar retornando esse eco aqui também como um JSON, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, vai copiar isso daqui, vamos estar colando aqui em cima, tá? Primeiramente a gente vai dar um status 0, vamos estar colocando essa mensagem aqui dentro dessa mensagem aqui, tá? Dentro do nosso MSG. E aqui resetar formulário a gente coloca, pode apagar, tá? Porque a gente não vai resetar o formulário para o usuário não perder as informações que ele digitou ali, tá? Ele só vai precisar trocar o e-mail, tá? Ctrl S para estar salvando, tá? A gente pode aqui apertar de novo, cadastrar. Observe o que vai acontecer agora. Cadastrar. Ah lá, já apareceu o nosso alert aqui para o nosso usuário. Já existe uma conta cadastrada com esse e-mail, por favor, utilizar outro.
que é exatamente esse alert que a gente colocou aqui, ó. Quando existe uma resposta .msg, ele dá um alert aqui na nossa resposta, informando que já existe um e-mail cadastrado, beleza? E é exatamente isso que a gente precisa, tá? Mas se a gente vir aqui, ó, clicar na nossa logo, a gente vai para o nosso feed normalmente. A gente vai para as outras páginas normalmente, tá? Então, o que que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar fazendo uma validação agora, na próxima aula, que a gente só vai conseguir vir para essa página aqui de feed, a página de configurações ou qualquer outra página da nossa rede social, se a gente tiver uma sessão startada aqui no nosso servidor, beleza? Então, na próxima aula, a gente vai fazer essa validação. Até a nossa próxima videoaula.